Eu quero que você se apresente um pouquinho para o pessoal, né, para conhecer o seu trabalho aí no Ceará, para conhecer o que você faz. Você advoga Tá. também na área da família, é isso, né? Não, não é bem isso não. Deixa eu explicar que é um negócio meu estranho aqui. Eu que Tá queria bom. agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando novamente desse assunto que eu amo, né, que é direito sistêmico. E assim, na verdade, eu sou empregada pública federal, eu sou procuradora da Infraero e agora eu estou cedida por Denatran. Não tem nada a ver, eu não aplico constelação no meu Entendi. trabalho, né? Mas, assim, o que foi que aconteceu? Eu fui vítima de assédio moral e, por meio desse processo particular, eu conheci as constelações familiares, né? Olha que coisa interessante. E, assim, como muita gente me relata, eu já tinha meio que desistido do direito, né? Esse direito antigo, que a gente fica nessa questão adversarial, essa briga, essa coisa toda. E a constelação me trouxe de volta para o direito, né? Agora, com essa situação que a gente tem dessa outra perspectiva, né, da advocacia não adversarial que ela traz para a gente, né? E aqui no Ceará tem muita escola de constelação, muitos projetos de constelação, e eu sou membro da Comissão de Direito Sistêmico, né? Eu também faço um trabalho aqui que foi interrompido pela pandemia na Câmara de Vereadores, atendendo líderes comunitários, né, de pessoas que são vítimas de facções aqui em Fortaleza, né, que aqui a gente está com um problema relativamente grave de pessoas que recebem habitações populares e os membros de facções não deixam que elas tomem posse dos apartamentos, das casas, né? E a gente está tentando atender essas pessoas com exercícios sistêmicos e, às vezes, com constelação familiar, né? Porque é uma coisa que fique bem claro que essa questão do direito sistêmico não quer dizer que eu vá usar a constelação familiar, tá? No direito sistêmico, a gente usa as leis sistêmicas, não necessariamente a constelação familiar. E aqui também, o primeiro projeto que eu atuei foi em escolas públicas, né? Que aqui é uma coisa que não pode ser divulgada, o índice de automutilação e de suicídio em alunos e professores está muito alto. Isso já antes da pandemia. Agora, então, a coisa explodiu, né? E eu estive numa escola que ela é modelo desse atendimento aqui, né? E por incrível que pareça, quem mais procura são os professores. E agora os pais dos alunos, vendo os resultados, estão procurando também os consteladores para fazer uso da técnica, né? Lá sim a gente faz constelação. Quando os alunos são menores de idade, a gente pega uma autorização dos pais, né, para constelar. E depois tem o acompanhamento. Tem algumas professoras que são consteladoras também, tem pedagogos, etc, etc. Elane, mas por que você não constela todo mundo? Primeiro, porque o direito sistêmico ele não é necessariamente constelação. E dois, às vezes não é interessante você constelar todo mundo, porque aquela pessoa pode ser que ela precise de um acompanhamento psicológico depois, né? Só constelo no judiciário, em algum lugar, se eu tiver condições de ofertar esse acompanhamento no pós-constelação, não é? E está mais ou menos no começo desse mês, eu estou dando o meu primeiro curso de constelação e leis sistêmicas. Por um acaso, eu comecei na seccional da OAB de Cachoeiro de Itapemirim. Olha que coisa maravilhosa, né? E as pessoas estão só vendo o lado ruim da pandemia, etc. Estão se esquecendo dessa abertura espetacular de campo que a internet nos deu, né? Que eu conheci muito tempo atrás, uma advogada, eu fiz um sorteio de uma constelação, essa moça ganhou, ela é de Cachoeiro de Itapemirim, aí ela me Da cidade indicou, do Roberto Carlos. o Roberto Carlos, exatamente, aí ela me indicou para a Raquel, que é a coordenadora da comissão do jovem advogado lá, ela me convidou para dar esse curso. Daí o curso o pessoal está gostando muito, né? Porque é muito rico assim para você usar na sua própria vida, etc. E conforme a proposta da Raquel, o que é que estava acontecendo? Os advogados, principalmente o jovem advogado, né, que é o recém-formado ou o recém-inscrito na OAB, estão um pouco perdidos com os fóruns fechados, como se não tivesse mais serviço para o advogado. Pelo contrário, né? O advogado agora pode trabalhar com mediação, com várias coisas que a gente pode atender online. O nosso campo foi abrir mais ainda de atuação para o advogado, né? É como eu estou falando para você, com essa nova visão, a gente tem um campo vastíssimo de atuação agora para o advogado também, né? Inclusive com o nosso direito sistêmico, né? Tá.
Deixa eu só entender, a gente fazer uma pergunta aqui para a gente, para eu entender essa, essa, essa questão do não adversarial, né? Porque a advocacia, Aham, ela é uma profissão binária, né? Então, sim, sim. normalmente a gente está sempre né? Não que a gente está de um lado e contra outro lado, mas eu acho que isso talvez seja essa uma situação que a gente tem mudado, né? Então, porque Sim, se eu faço, se eu estabeleço regras contratuais só atendendo o cliente que eu estou atendendo e não olho o outro lado, acaba que o contrato não, né, não é cumprido, enfim, acaba trazendo problemas, né? Porque o ideal seria olhar o todo, né? Mas essa questão do não adversarial e da constelação, então assim, do advogado não ser adversarial, no sentido de que eu não sou adversária, mas seria isso? Ou no sentido. Porque nem não, sempre eu estou de um lado, significa que eu estou certo. querendo ser adversária. Tá. Às vezes eu não quero. Uhum, E também, mas aí também tem o posicionamento do outro, né? E também com essa certeza. questão de constelação, sabe? O que se são os como que você chamou? Programas As, sistêmicos, é isso? as leis sistêmicas, Exercícios, né? Exercícios sistêmicos. Se são sim, os exercícios sistêmicos que eu tenho que, né, trabalhar isso nas demandas judiciais, né? exatamente. Uhum, Que não tem relação com que pode ou não vir a ter relação com a constelação, é isso? exatamente. O que é que acontece? O advogado dito sistêmico, ele pode advogar no adversarial também, não tem problema, tá? Mas, assim, Uhum. o que é que legitima a nossa atuação no judiciário? É a resolução 125 do CNJ e o artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que ele estimula outras formas de resolução de conflitos, né? Que outro dia mesmo, o próprio ministro Barroso, ele praticamente assumiu que o judiciário está falido, que não aguenta mais receber ações, que tudo é judicializado hoje em dia e tal, e tal, e tal. Quando, assim, quem tiver oportunidade de se aprofundar mais no direito sistêmico, você vai ver que o judiciário nada mais é do que o pai. As pessoas estão procurando um pai para botar limites para elas. É uma coisa muito interessante quando a gente começa a entender, né? E esse pai já deu, ele não tem mais como ficar atendendo esse monte de gente, não tem estrutura que dê que chegue para atender esse monte de processo, né? Voltando para a tua questão do não adversarial. Gente, quem está entrando agora, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? O não adversarial é o seguinte: vamos supor, você está querendo se divorciar, você e o seu marido me contratam para fazer o seu divórcio. A gente vai fazer como é que se diz, um acordo extrajudicial e vamos somente protocolizar a petição do juiz para ele homologar. É assim que é o não adversarial, tá? Só que o que é que acontece, ô Juliana? Quando você entende das leis sistêmicas, porque às vezes tem processos judiciais que eles se arrastam por anos, anos e anos e anos, e não é culpa do judiciário, não é culpa de ninguém. Aquela pessoa está querendo só brigar, discutir aquela confusão, e às vezes não é com aquele parceiro e não é com aquela parceira. Às vezes ela está brigando com o pai dela ou com a mãe dela. Enquanto essa pessoa não enxerga isso, ela não vai largar aquela situação, né? Aqui no Ceará e em vários outros estados, a gente tem um programa chamado Olhares e Fazeres no Judiciário, né? Eu já participei várias vezes dele como voluntária, mas só como representante. Eu nunca fui consteladora lá, tá? Já chegou ao ponto de os juízes eles estarem recomendando esse tipo de casal que passa anos brigando. Olha, não seria interessante vocês levarem o processo de vocês para uma sessão de constelação familiar, não é? Porque no judiciário, onde quer que seja, ninguém pode ser obrigado a constelar. O juiz somente sugere, ele apresenta o programa e pergunta se as pessoas querem ir. Se as pessoas não quiserem ir, pronto, ninguém vai, né? Quando chega Uhum. lá, a gente fica. Porque às vezes dá a impressão, porque ela é uma terapia, é uma coisa que você não pode ser obrigado a fazer. Você não quer, você não vai. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É uma coisa básica do direito. Não tem lei nenhuma que me obriga a ser constelada, muito menos obrigue um juiz a obrigar alguém a ser constelado, né?
Então, o que é que a gente vê lá? Um casal se separando, você monta lá a constelação, abre o campo daquele problema, ficam brigando, brigando pela guarda da criança, eles nem olham para a criança. É entre eles, né? Quando você bota os pais atrás, a briga vai para os pais deles. Porque o relacionamento dos pais já não foi bom e eles estão repetindo aquele padrão dos pais. Então, aquilo ali, enquanto não for curado, enquanto não for visto numa sessão de constelação familiar, você pode até se separar daquele homem, você vai procurar outro para continuar repetindo o mesmo padrão de relacionamento que o seu pai tinha com a sua mãe, né? Então, a grande vantagem de se utilizar o direito sistêmico, as leis sistêmicas no judiciário, é que os acordos, as resoluções feitas por meio dessa técnica, elas tendem a não se repetir. Você pode ver o juiz, assim, que eu tenho mais contato, o Yuli Holter, ele estava falando outro dia que está quase 90% de sucesso os acordos na vara que ele atua, né? Ele disse, olha, eu estou de um ponto que eu virei mais um mediador do que um juiz. Isso aí ele fala para você, ele fala para os alunos dele tranquilamente, porque ele já olha com essa visão sistêmica, ele já resolve essa situação. Tranquilamente a pessoa sai de lá com isso resolvido. Ela não fica voltando para brigar com o pai dela de novo, com a esposa, com não sei quem. Dr. Sami Storch, né, que foi o brasileiro que cunhou essa expressão direito sistêmico, que não é um ramo do direito, tá? O direito sistêmico é só uma maneira nova de você olhar para as relações jurídicas. Lá também na vara onde ele atua, na Bahia, o índice de acordo é altíssimo depois que ele começou a aplicar. Mas o Dr. Sami, ele constela, literalmente ele constela as pessoas que vão lá nos processos dele, né? Mas aí vai de cada juiz como é que ele quer atuar. Agora, não é obrigatório uma pessoa que vá atuar no judiciário, seja ela advogado, magistrado, promotor de justiça, defensor público, ser constelador. Ela só precisa ter conhecimento das leis sistêmicas. Por isso que eu estou fazendo esse curso, né? Eu até já me ofereci para outras OABs, para a faculdade. Quem quiser me chamar para fazer esse curso, eu vou. Só basta esse conhecimento. E de lá você vai aprofundando com outras leituras, com outras coisas. Partindo daí, você consegue aplicar perfeitamente. Certo. E qual que é a diferença entre exercícios sistêmicos e constelação? Só para o pessoal entender também como funciona a constelação, porque muita gente que... eu mesmo acho essa questão do olhar sistêmico muito, muito rico, né? Para a solução de problemas. Eu acho que realmente a gente tem que ter esse olhar mesmo, que é um olhar mais aprofundado no problema para conseguir solucionar, né? Enfim, ou para ter uma ideia diferente, né, do que a gente estava, enfim, no passado acostumado, né? Mas o pessoal tem uma dificuldade em entender o que é exatamente a constelação, o que vai acontecer. Muitas vezes, quando a gente indica, né, a constelação para um cliente, ele fala, eu vou ver, eu vou pensar, né? Você vê que a pessoa fica um pouco Temerosa, né? ressabiada, Sim, sim. fica um pouco Mas temerosa. você sabe, Juliana, que a constelação familiar ela é indicada até pelo SUS como uma PICS, né? Uma prática integrativa e complementar de saúde. Ela também é usada para tratar problemas de saúde, além do judiciário, né? Então, assim, ela já é uma prática que ela tem todo o embasamento legal. Utilizada largamente para pessoas que têm problema de câncer. Você pode constelar praticamente qualquer coisa, só que não é indicado que você fique constelando toda hora, né? Você tem que dar um tempo para ela reverberar, porque é uma coisa assim muito profunda no subconsciente. Mas você pode constelar qualquer coisa, né? E a diferença da constelação para o exercício sistêmico é o seguinte: esse nome constelação ele não está muito correto. Esse nome, eu não sei se a pronúncia é essa, mas ele vem do alemão, que seria Familienstellung, né? Alguém traduziu, eu não sei quem foi, para o inglês erroneamente, como se fosse constelação familiar, e não é colocação familiar, né? E você simplesmente vai colocando as pessoas de volta no sistema familiar delas, né? Por exemplo, acontece muitas vezes de os amaranhamentos na família, né? Você está com um problema muito sério, que você não sabe a origem dele, e você vai olhar para o seu sistema familiar por meio de uma constelação e você consegue identificar claramente onde é que está vindo aquele emaranhado, né? Isso aí é a constelação familiar, porque eu vou ter que abrir o campo daquela pessoa, seja com representantes pessoas, seja com representantes objetos, né? Que pode ser aqueles bonequinhos,
eu posso fazer com pedras, posso fazer com qualquer objeto que ele fique imantado perfeitamente, não tem problema, dá no mesmo, né? Só que a vantagem, a diferença de colocar representantes humanos é que eles falam frases para a gente, às vezes clareia um pouco mais, né? E o exercício sistêmico não. É só, às vezes, você vai se colocar, por exemplo, você está num divórcio, aquela brigaiada toda, e você coloca, vamos supor, um pedaço de papel com o nome da esposa e do marido, e você vai colocando aquela pessoa, fique no lugar da sua esposa agora, sinta como é estar lá, né? E assim, é tão interessante que você sente aquele lugar físico dela, você vai sentir as sensações daquela pessoa, né? E todo mundo fala, mas você não está no meu lugar, você não sabe o que é que eu estou sentindo. Eu te coloco no lugar da esposa, da sua esposa, se fosse um homem, né? Coloca o cara no lugar da esposa dele, ele vai sentir o que é que ela está sentindo em relação a ele. Aí ele vai e volta para o lugar dele. Eu não abri um campo, eu só fiz um holograma da esposa dele e fico colocando lá e cá para ele sentir, entende? É porque a constelação ela é uma coisa que ela não é muito fácil de ser explicada, porque ela é muito sensorial. Eu recomendo todo mundo a participar de constelações que você passa a entender melhor. Por quê? A constelação ela tem uma coisa chamada campo mórfico, que esse campo mórfico ele dá margem a muita interpretação de coisa de espiritualidade que não tem absolutamente nada a ver, né? O campo mórfico é uma coisa natural, tranquila. Nós estamos imersas num campo mórfico agora, né? Você, por exemplo, pode ter passado o dia todo pensando na sua mãe, do nada ela te liga, foi o campo mórfico que ligou vocês duas, né? Você está pensando muito numa música, liga o rádio, a música está tocando. E isso são manifestações do campo mórfico. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? E assim, mas na constelação, como é uma coisa muito forte, como vem falas de pessoas já falecidas que saem do nosso DNA, e as pessoas tendem a ficar mistificando, aí fica nessa coisa, mas não é tudo holograma que sai aqui do DNA, que tá tudo gravado, sabe? Mas é uma coisa muito nova, é esquisito você ouvir isso. Mas, Elaine, como é que funciona? Como é que funciona? Experimente, experimente. É verdade, é verdade. Só quem já esteve lá sabe a sensação que é, né, estar ali. Realmente é uma bem sensação esquisito incrível. mesmo. Primeira vez que eu participei também, eu confesso que eu achei bem esquisito, viu? Achei que era um teatro, mas na verdade Não depois é. que a gente começa a ver, a gente percebe que não é, que realmente existe toda uma questão envolvida familiar mesmo, né? Ou uma Exatamente. questão E a questão da epigenética também, pessoal, né? né? Lá nesse pequeno curso que eu estou dando, eu expliquei claramente. A epigenética é uma coisa que ela é cientificamente explicada, né? Tem um videozinho no meu curso falando sobre uns ratos, né? Que eles, tadinhos, ficam colocando eles para cheirar uma coisa doce e ficam batendo neles, né? O rato ficou com medo de coisa doce. 5 gerações para frente, os ratinhos que nasceram nunca tiveram esse problema, eles têm medo. Na hora que sente o cheiro do doce, já ficam com medo de chegar alguém bater neles, porque ficou gravado no DNA deles que sentiu o cheiro de doce, eles vão apanhar, entendeu? E assim é com seres humanos. Só que não dá tempo da gente pesquisar seres humanos, porque é muito tempo de uma pessoa morrer para nascer outra, para a gente ter essa questão, né? Mas com animais que vivem, que têm a vida curta, a gente consegue claramente. Então, são coisas que são explicáveis, né? Mas as pessoas gostam de levar isso para a coisa do esotérico, do espiritual, mas não tem nada demais, não, sabe? É bem tranquilo. Certo. Agora, normalmente, as pessoas que fazem constelação, que querem trabalhar, né, essa questão da constelação, normalmente elas sabem o que é, né? Tem alguma ideia do que tá acontecendo, do que vai acontecer, a pessoa não vai ali, porque a questão, assim, como que pode dar certo, né, a constelação, na sua opinião, se a pessoa não tem nenhum conhecimento, ela pode até topar ali, na hora, né? Então, faz um convite para a pessoa participar de uma constelação, ela tem ali um processo, e a gente convida, olha, vai participar dessa constelação para resolver o processo, enfim, para resolver aquela situação que existe, né? Que foi criado, aquele conflito que foi criado, né? Enfim, e que deu origem ao processo. Aquela pessoa que vai sem saber, assim, que não tem, né? Ela, mesmo assim, a constelação, ela consegue, Ela enfim, reverbera?
Sim, sim. efeito, ela tem algum efeito, ela, Sim, tem sim. enfim. Por quê? O que é que eu faço? Toda constelação que eu faço, no final eu passo um dever de casa para a pessoa, sabe? Porque o que é que acontece, Juliana? Essa questão dessa narrativa, que você passa anos falando mal do seu pai, passa anos falando mal do seu marido, aquilo ali ficou no seu subconsciente, falando mal, falando mal, falando mal, falando mal. Para você sair daquela coisa, você tem que trocar essa narrativa, sabe? Então, toda constelação que eu faço, geralmente de bonecos que eu faço, eu gosto, inclusive, eu até prefiro fazer individual, porque eu tenho mais tempo para conversar com a pessoa, né? Não que eu esteja terapeutizando ela como psicóloga, não é isso. É para poder eu entrar mais, para poder a pessoa tomar mais consciência daquilo, né? Sempre Uhum. eu peço para a pessoa fazer uma redação, uma carta no final, falando pela última vez daquele assunto. Porque ela precisa mudar aquela narrativa dela daqueles fatos, né? Primeiro, a pessoa Uhum. não é uma coitadinha, né? Dali para frente você viu, porque o que é que o terapeuta é? O terapeuta vai com você, digamos assim, num quarto escuro, num lugar que você está com medo de entrar. Ele vai com a lanterna e diz, vamos ver o que é que você está olhando aqui. A nossa função é essa, a gente entra com você no quarto escuro com a lanterna para mostrar, olha, veja aqui, veja aqui. Eu não posso jamais atuar em você para curar uma coisa. Você tem que querer se curar, né? Eu peço para a pessoa fazer essa cartinha depois. Agora, como a constelação é uma coisa que tem essa coisa física de reverberar, tem delas que tem uns resultados milagrosos, né? Só que a gente jamais pode prever o resultado, muito menos prometer que vai acontecer resultado X ou Y, né? Então, como eu prefiro que a pessoa tome consciência, é melhor que ela faça essa mudança de narrativa dela. Às vezes não precisa, acontece muitos milagres, viu? Coisas assim que você não acredita. Não, eu acredito muito. Eu acho que a constelação realmente ela pode trabalhar até em processos. Por exemplo, aqui no escritório, a gente tem várias demandas que não são judiciais, que a gente não judicializa, né? E tem as Aham. demandas que a gente não consegue deixar, enfim, sem judicializar, porque as partes não conseguem ali solucionar, principalmente envolvendo empresas, né, que, enfim, Sim. a gente não tem ainda a cultura do acordo, né, a, enfim, então a gente, mas o que a gente percebe? Tem alguns processos que são, que às vezes acaba acontecendo, o processo encerra mais rápido, outros não, né, demora ali anos para resolver, e são casos análogos, né, então a gente fica Uhum. pensando, será que aquela pessoa resolveu, né, em um mês, né, enfim, ou em 2 meses, e aquela outra pessoa que era um caso, assim, até que parecido e demorou 6, 7 anos para resolver, aí de repente a gente pode ficar pensando o que será que aconteceu, né? Será que existe um campo, né? Que ou será que ela ganhou ou perdeu por conta do campo, alguma coisa assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? É assim, eu tenho o caso de uma amiga minha, que ela tá para vender um imóvel que era do pai dela, ele já tá bem senhor, só que ele virou para ela quando ela era criança, eu vou pedir um favor para você, eu vou lhe passar esse imóvel, mas nunca venda ele. Olha o que ele disse. Ela O tá que nesse ele negócio de disse? vender esse Eu imóvel. não escutei direito. O que ele disse? Ele disse para ela, nunca venda esse imóvel que minha vida tá lá dentro. O pai dela disse, como é que Ixi, ele dá um imóvel para a pessoa e disse isso? Menina, toda venda que ela tenta fazer cai. A pessoa chega com dinheiro na mão, não consegue vender. Com a chantagem que ele fez com ela, né? Aí o que é que acontece? Ela não quer vender aquele imóvel, porque ele é como se ela fosse matar o pai dela, entende? É uma coisa que está lá dentro do subconsciente, né? E assim acontece com coisa de herança também. Você está traindo seu pai, sua mãe, é por isso que você tem que olhar o que é que está acontecendo ali, né? Eu tenho outra amiga também que ela estava para se esborrachar de trabalhar, uma confusão, porque a mãe dela disse quando ela era bem pequenininha, você tem obrigação de sustentar seus irmãos. Só que esses insights que elas têm, que elas vão se lembrar dessas palavras, é depois de muita conversa, de muita coisa, que uma hora, gente, meu pai falou isso. Aí clareia, nossa, é por isso que eu não estou conseguindo vender, né? Aí daí para frente é que você vai resolver a sua vida, como essa minha amiga do imóvel. Você vai matar o seu pai dentro do imóvel, o que é que você vai fazer? Porque é uma coisa muito pesada, né? Seu pai virava e dizer para você, não venda, porque a minha vida está lá dentro. E assim, geralmente imóveis antigos a gente sabe que as pessoas compram, demolem tudo, elas só querem o terreno, né? Aí um belo dia você vai passar lá, a casa foi toda pro chão, complicado, né?
Quanto a essa história que você falou da empresa e tudo mais, existem os tipos de constelações mais adequadas para cada uma delas, né? Por exemplo, a constelação familiar é melhor para esses assuntos de família, porque a família é para sempre, as empresas não, né? Tem a constelação familiar, a constelação estrutural, que ela é bem interessante para essas questões de empresas, é maravilhosa, viu? Tem a constelação IOPT, que é para traumas, e tem a constelação do espírito, que eu ainda não estudei essa, né? Que é a última que o Bert Helling foi desenvolver com a esposa dele, né? Tem uma também que não se fala muito dela, tem gente que nem dá muito crédito para ela, que é a xamânica, que eu gostei muito, que se usa animais, eu tambor. adoro. Essa é interessante, eu gosto. Adoro. Essa para mim é a melhor, né? Eu estudo Foi xamanismo há a algum tempo. constelação que eu fiz na minha vida. Eu fiz também, para mim, deu um resultado assim, foi maravilhoso essa xamânica, eu achei bem interessante. Mas foi o que me perguntaram outro dia. Para o judiciário, eu já não acho a xamânica tão legal, porque ela é muito. Essa é bem uma questão religiosa, vai para o negócio de tambor, aquela coisa bem mais. Eu acho fantástico, eu não tenho problema com nada disso, né? Mas já. É que a xamânica, ela tem relação com... Ela é uma filosofia de vida, né? Indígena, né? Acho que não tem muita relação com religião. É mais uma questão indígena. Realmente ela é mais forte, não é todo mundo que consegue, assim, que gosta, aquela coisa, né? Nossa, foi fantástica. Meu avô estava lá, foi linda. A minha constelação xamânica foi perfeita, foi maravilhosa, né? Aí vieram me perguntar, você acha que dá certo fazer no judiciário? Eu não levaria. Eu não sei quem eu vou encontrar lá. Você fala judiciário, você lembra aquele povo de toga preta, um lugar mais assim, né? No judiciário, especificamente, eu acho melhor usar até a estrutural, porque ela é bem limpa, bem seca. Uma constelação bem diferente, né? Que ela vai direto na solução. Ela não fica nem fuxicando pai e mãe atrás, não. Porque, assim, eu também não gosto de constelação aberta, porque você fica expondo a pessoa, falando de assuntos da família, um monte de gente que você não conhece, né? Eu fui numa constelação uma vez que eu achei um negócio bem desagradável. Um rapaz afirmou que ele tinha casado com 17 anos com a esposa dele que estava lá no local, né? E foi acima, foi abaixo a consteladora. Ah, mas você teve um filho antes de se casar, teve um filho, né? Não sei o quê. Aí ele ficou dizendo que foi antes do casamento. Gente, um rapaz de 17 anos não teve tempo de ter filho antes do casamento. Ele deve ter tido, né? Durante o casamento. Menina, a mulher desse homem fechou logo a cara. Eu digo, esse povo, quando chegou em casa, essa mulher deve ter quebrado tudo na cabeça desse homem. Eu achei assim um pouco de falta de sensibilidade da consteladora, ela não se atentou para isso, né? Não havia necessidade dela ter criado esse tumulto no casamento desse pessoal. A mulher do cara estava fumando uma quenga no auditório, quando ela escutou essa história, porque não foi fora do casamento. Ele deve ter tido uma namoradinha, alguma coisa, segundo, né, a outra lá, mas foi uma coisa assim que não deu certo, né? E assim, no judiciário também tem outra questão, né? Como envolve leis, as pessoas no Brasil são livres para ter religião, para não ter religião, para ser o que elas quiserem, né? E é como eu estou dizendo para você, como a constelação familiar ela tem muitas essas sensações que podem ser confundidas com várias coisas, eu também não sei se, dependendo do público, eu também prefiro usar estrutural, porque ela não tem muito essa coisa. Você sente, mas ela é mais objetiva, né? Para não causar nenhum tipo de constrangimento, para as pessoas não saírem de lá falando isso, falando aquilo, né? É porque quando você vai lidar com gente, é uma coisa muito diversa. Você tem que tomar muito cuidado com o que é que você oferece, para quem você oferece, né? Porque são contextos sociais muito diferentes, né? Na verdade, né? Exatamente, e tá tudo certo. As pessoas têm direito de ser do jeito que elas são, né? Outro dia alguém me perguntou, mas se a pessoa não quiser ser sistêmica, tá tudo certo. Ela tá no direito dela, é isso mesmo, né? Entendi. Agora, a última questão aqui que eu gostaria que você comentasse um pouco também, que é uma dúvida também de vários colegas, né? Como que a gente consegue ser um advogado sistêmico, assim, com pensamentos, então, o que seriam esses exercícios sistêmicos, né? Então, não que seria um advogado não adversarial, porque eu vejo mesmo o pessoal se colocando muitas vezes, principalmente a mediação, né? O pessoal coloca, né?
Aham. advogado não adversarial. Para mim, eu acho estranho, porque a própria profissão é binária, mas não quer dizer que eu vá ser uma pessoa assim contra a outra parte ou que eu vá agir. Entendi. Muitas vezes, assim, o que eu vá agir para fazer Aumentando o conflito. fomentando Uhum. ou fazer assim, criar regras espertas, assim, vamos fazer isso, porque aí ele vai cair numa pegadinha. Então, assim, não seria isso. Então, é, eu entendi que esse olhar sistêmico é um olhar, assim, num primeiro momento, assim, tentando alcançar o justo, porque o justo mesmo é difícil, porque cada passo que eu dou, Sim. cada passo que eu busco a justiça, quando eu olho, eu vejo que cada vez mais eu estou longe dela. Quanto mais eu me aproximo dela, mais ela se afasta de mim, na verdade, porque a justiça é amplo, É uma né? utopia, praticamente. É. Então, assim, como que a gente consegue, assim, então, assim, independente de constelação, mas ter essas experiências, né? Esses exercícios sistêmicos, né? Ah, assim, Juliana, o que é que eu aconselho? Né? Primeiro, essa questão do não adversarial é porque eu estou gostando muito dessa prática. Mas, como eu te falei, o advogado adversarial também pode ser sistêmico, senão exclui uma coisa da outra, tá? O que é que as pessoas me perguntam muito? Elane, eu vou ficar sem ganhar dinheiro, porque eu vejo muitos colegas ficam inventando recurso, inventando problema para ficar arrastando o processo, né? Arrastando, arrastando, arrastando. Se não, você faz o contrato de honorários. Inclusive, a doutora Dalva Luz, para mim, foi até melhor o meu processo mais rápido, que as pessoas vêm a mim porque diz que eu faço mais rápido e termina rápido. Porque o dela é não adversarial, que é antes da justiça, né? Então, essa história de não vai ganhar dinheiro, como eu estou te falando, é aquela cabeça antiga de estar lá, de briga, de não sei o quê. O que eu estou te falando da história do não adversarial é isso, né? Essa história de Uhum. você não ficar criando problema no processo para ficar arrastando, 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 ficar ganhando dinheiro, porque isso não é produtivo para ninguém, né? Você vai ganhar os seus honorários, porque é devido a você, você trabalhou, é só fazer um contrato, dependendo da fase, né? Não tem problema algum. A questão do como é que você vai usar é aprender a usar as leis sistêmicas, né? Lá no curso que eu estou dando, eu expliquei passo a passo disso aí. Eu dei um livro de direito sistêmico que as autoras me autorizaram a passar esse livro, né? Você vai aprender tudo isso aí que fala. Ai, desculpa, hoje à tarde, né? Um assunto aqui que não tem nada a ver, mas tem questão de herança, que as pessoas ficam se matando por herança. E no direito sistêmico, é claro, você não tem direito a herança nenhuma, né? Tá havendo um negócio tão desagradável aí com a herança daquele cantor, o Agnaldo Timóteo. Gente, pelo amor de Deus, o dinheiro é dele, ele deixa para quem ele quiser. Aí o direito sistêmico, ele é muito pá nisso aí, sabe? E fica os herdeiros, é meu, é isso, é aquilo. Se a pessoa deixou um testamento, respeite. Era aquilo ali que ela queria, o dinheiro era dela, né? A gente tem aquele jargão de não existe herança de pessoa viva, literalmente. Tem gente que o pai está no hospital, já está aquela confusão de reparte, ninguém sabe nem o que foi a vontade dele, né? Então, assim, ler esse livro de direito sistêmico eu acho importantíssimo. Não precisa fazer curso de constelação, tá? Mas agora, o que é que eu aconselho também? Participe de grupos de constelação, porque você vai vendo os casos acontecendo, você vai começando a entender, né? E aí todo mundo quer fazer curso disso, eu disse, calma, não vamos gastar dinheiro nenhum, porque às vezes você não vai nem se identificar com essa maneira de atuar, né? Vá fazendo curso gratuito, vá vendo o que é que você quer. Quanto aos exercícios sistêmicos, é isso que eu estou te falando. Você tem que pesquisar, porque tem muitos exercícios sistêmicos que eu posso fazer. Como esse que eu te falei, de você ir para o lugar da mulher, ir para o lugar do homem, eu boto o papel embaixo, a pessoa não sabe nem o que é. Ela vai para o outro lado e começa, eu estou me sentindo mal aqui. Estou angustiada, estou não sei o que. É impressionante como você faz o holograma daquela pessoa no outro lugar, a pessoa sente tudo, né? Porque essa questão de separação, assim, para nós mulheres, às vezes ela é um pouco mais complicada, por causa de questão de tradição, que vai ficar largada, que vai ficar sem homem, que não tem dinheiro, aquela bobagem toda social, mas que é um peso e precisa ser levado em consideração, né? Às vezes tem homem que some, esquece que tem filho, começa outra família e a que ficou para trás é como se não tivesse nada, ele apaga da vida dele, né? Ele não quer dar pensão, ele não quer dar atenção aos filhos.
isso fica tudo para a ex-mulher, né? O problema. Eu tô com uma amiga agora com um problema gravíssimo, que o marido dela tá assim, o pior, os filhos dela não têm raiva do pai. Ela sustenta de um tudo, e obviamente ela não tá pedindo mais do que o direito dela de ele pelo menos ajudar com alguma coisa, o colégio, alguma coisa. Ele simplesmente desapareceu da vida deles, né? E os filhos dela ainda ficam com raiva dela porque ela colocou o pai na justiça. Olha a situação dessa mulher, né? Ela não tem apoio de ninguém. Os filhos estão com raiva dela, o marido foi embora, está com outra mulher. Não é nem a questão da outra mulher, que ela também já tem outro parceiro, mas é a falta de responsabilidade desse homem. Ele sumiu da vida deles, né? E é isso. Aí, tudo isso aí, você vai ter que recolocar essas pessoas no lugar. De repente, se conseguisse achar esse homem, fizesse um exercício sistêmico, vá para o lugar dessa mulher, sinta como é que está a situação dela. O salário dela não é tão alto, ela não tem como arcar com esse custo sozinha, e não é justo. O filho não é só dela. Você é pai dessas crianças, ele não dá um centavo, ele foi embora. Entende? Então, esse exercíciozinho que você faz, de colocar a pessoa um no lugar do outro, sem nem dizer o que é, que a pessoa fica em cima do papel, é fantástico. Aí a pessoa fica olhando, mas o que é isso? É alguma coisa de espiritismo? Não, é um holograma que se forma ali, sabe? Mas é verdade mesmo, viu, Ana? A mãe sempre é a vilã nesses casos. A minha amiga me ligou, ela tá chateadíssima. Ela disse, Elane, o pior é meus filhos com raiva de mim, porque eu botei o pai deles na justiça. E o pior, semana que vem ela vai colocar a avó, a sogra, para ver se o cara aparece. Porque ela disse, eu não vou ficar me matando aqui para pagar colégio, porque eu não tenho de onde tirar dinheiro mais. Ele tem que me dar alguma coisa. Aliás, para ela pagar as coisas dos filhos, né? Já vai ser outro problema dela com os filhos, porque vai incomodar a avó, mas é o jeito, né? Então, assim, os exercícios, tudo isso aí, é como eu estou te falando, é uma questão de você ir atrás para estudar. Tem tudo na internet, né? Não precisa estar comprando curso caro, não precisa nada. Agora, participar dos grupos, você sentir o campo, o que é que acontece, eu sugiro que faça isso mesmo, sabe? Para você tirar essa mística de que é coisa de não sei o quê, disso, daquilo, porque não tem nada disso. É uma coisa maravilhosa, até para a gente mesmo, de autoconhecimento, sabe? É muito bom. Muito bom mesmo. Sim, com certeza. É ótimo mesmo, né? Agora, essa questão de colocar as pessoas... o que eu percebo muito é que as pessoas nem sempre elas estão ocupando o papel delas, né? Então, na constelação, elas estão fora do papel. Então, em vez de assumir o papel de pai, ou de papel de mãe, ou papel de filho, as pessoas estão fora. Então, é como se eu tivesse uma árvore de Natal e tivessem várias bolinhas. E as bolinhas têm um local determinado para cada um ali. E aí começa a sair todas as bolinhas, cada um quer ocupar o lugar do outro. Então, eu não... Assim... Mas você entende por que o nome correto é colocação familiar? Porque cada um vai para o seu lugar. Ah, mas eu quero ficar importante como meu pai. Não vai. Você vai lá para o seu lugar. O lugar do seu pai, da sua mãe, mesmo dos falecidos, né? Porque acontece muito de filho ficar se metendo depois na vida da mãe, que ficou viúva. O lugar do seu pai está lá para sempre. A sua mãe só arrumou um namorado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse namorado da sua mãe nunca vai ocupar o lugar do seu pai. Mas, às vezes, o filho mais velho não quer deixar a mãe ter outro relacionamento, começa a confusão. E a partir do momento que você tem um olhar sistêmico, você já começa a ter outra conversa com seu filho. Meu filho, seu pai está aqui. Isso aí eu estou falando porque eu acompanho a situação de várias amigas minhas e pacientes também que estão nessa situação, né? Acontece muito. Porque quando a gente fala assim, está ocupando o lugar do pai, eu não estou falando de questão sexual. Eu estou falando da questão de dentro de casa. De dentro de casa. É mais inconsciente, né? Inconsciente. Como é que um menino de 11 anos quer vir interferir na vida da mãe dele, proibir ela de ter um namorado? Isso não existe. Você tem que colocar ele no lugar dele. Negativo, vou reconstruir minha vida, vou ter um namorado, se eu quiser eu vou me casar de novo, porque ele está no lugar do pai dele, como se a mãe dele estivesse traindo o pai dele, aquela coisa de meu filho e seu pai morreu, eu não posso fazer nada, né? Mas aí, com a consciência sistêmica, você vai explicando já de outra maneira e já vai entrando melhor, vai apaziguando aquela família, né? Sim, isso é muito interessante. Até um aspecto que a gente conversa com o cliente de uma forma diferente, né? Sim, totalmente. A gente tenta fazer com que a pessoa entenda sempre o outro lado, né? E muitas vezes alguns colegas já me perguntaram, mas que lado você tá? Né? Você não pode pensar
Então, aí é o ponto, né, da advocacia binária, porque realmente a profissão é Exatamente. binária, mas eu tô do lado Da do cliente. solução, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim. Agora, é lógico que eu não vou, que ninguém vai fazer nada contra a pessoa, né? Mas Uhum. você enxerga de uma forma, acho que você enxerga talvez o problema de uma forma mais ampla, né? Acho que Não, seria e isso. outra coisa, Juliana, por exemplo, esse caso da minha amiga, vamos supor que o marido dela, todo mundo sabe que ele ganha 10 mil reais, mas você não tem como comprovar a renda. A gente Uhum. consegue fazer um acordo dele dar 1.000 reais. O que é que você prefere? Que ele dê os 1.000 reais ou que você fique procurando mundo afora que você não vai conseguir comprovar que ele ganha 10 mil reais? É aí toda vez que eu sento para conversar com alguém, eu pergunto logo o que é que você quer com esse processo? O que é que você quer? Porque você tem que explicar essa situação toda. Às vezes você não acha endereço da pessoa, não adianta ficar insistindo naquilo dali. Essa questão de acordo na justiça do trabalho, as pessoas ficam reclamando, gente, a empresa está falindo, a pessoa quer pagar você, eu sei que está lhe devendo 5 mil reais, mas ele quer pagar uma quantia para todos os funcionários, só dá para pagar 2 mil reais para cada um. É melhor você receber, não é verdade? Do que ficar aí a empresa falida e ninguém receber nada. Tudo isso aí eu explico. Aí depois não querem receber. Eu disse, bom, eu expliquei que não tinha dinheiro depois, porque às vezes não é, como eu estou lhe falando, não é que eu estou advogando para o empresário, mas é porque eu estou vendo a situação, eu já procurei bens e aquela empresa realmente não tem. E essa questão também de todo empresário não presta, não vale nada, isso não é bem assim, né? Às vezes a empresa realmente quebrou, aconteceu alguma coisa, ele está ali de boa fé, oferecendo, não sei, pode, né? Mas tem juízes, por incrível que pareça, que não permitem esses acordos. Eu digo, doutor, pois o senhor está prejudicando a pessoa, que é melhor receber 2 mil do que não receber 5 mil nunca. Mas aqui a gente se depara com juízes que não permitem, por incrível que pareça. É Que não desse permite. jeito. Ah, entendi. E não permite que receba os 2 reais de uma empresa que está falida, que o cara conseguiu salvar uma quantia X, para pelo menos dar um valor, né? Liberar FGTS, essas coisas. Tem juiz que não deixa. Não, porque é 5 mil, só quero se for 5 mil. Aí o dono, pois tá bom. Tchau, vou gastar o resto que sobrou, não vou pagar ninguém. Pronto. Não foi assim? Não foi assim que o juiz quis? Então pronto. Que às vezes até o magistrado ele complica a situação por causa dessa bobagem, dessa superproteção do trabalhador. E quando a gente está do lado do trabalhador que vai propor essas coisas, é como eu estou lhe dizendo, a pessoa pergunta, está advogando para quem? Para o trabalhador e para o empresário. Eu disse, eu estou advogando para a pessoa que o trabalhador. O problema é que eu estou lhe dizendo, é melhor ele receba agora 2 mil de uma pessoa que está falida do que ficar futurando 5 mil que ele não vai receber nunca. Entende como é a situação? É porque às vezes a pessoa também não está preparada para fazer acordo, né? A pessoa É, não tem aquela preparação, então ela tem que passar por um processo do Poder Judiciário para para poder ir ali digerindo aquela situação, né? E também assim, também tem situações que acontecem assim, que tem o processo, né? E tem os bastidores do processo. Então, assim, o que está no processo, às vezes não é né? O bastidor é muito maior. corresponde à verdade. Pois é. E aí, Agora, agora você sabia, Juliana, que num caso desse, você tem uma técnica muito legal, que são as perguntas circulares, né, que você usa. O que foi que você sentiu quando a pessoa falou isso? Se você estivesse no lugar dele como empresário, como é que você resolveria isso? Você tem que colocar a pessoa no lugar do outro. Entende como é interessante você ter essas técnicas todas à sua disposição? Isso não é coisa de constelação, são técnicas de mediação de até várias de coisas que vai. mediação, né? Sim. Pois é. Aí já vai É, né? facilitar muito. Não, realmente é muito interessante, né? Mas nem sempre, pelo menos assim, a experiência que a gente tem aqui, nem sempre as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro, né? Então, essa Uhum. técnica, ela, na constelação, eu vejo que tem um ganho, porque realmente você sente. É algo, é um fenômeno que acontece, né? Sim, sim, Agora, sim. na mediação, assim, não é que não dá certo, mas é que é uma outra situação. A pessoa, ela é convidada a se colocar no lugar do outro, mas não é. Aí a pessoa tem que querer se colocar, é uma outra Mas a situação, né? mediação
você sabia que às vezes é interessante você fazer sessões individuais, porque às vezes quando está frente a frente ali os três, o advogado e as partes, fica aquela coisa de tô aqui, eu vou brigar. E quando você atende a pessoa, só ela, uma das partes sozinha, você consegue falar com ela melhor, né? Essa questão de divórcio, porque quando chega no final, já tá aquela porcaria, arrebentou tudo, só que aquele relacionamento não começou daquele jeito. Aquelas pessoas já se amaram, já teve um casamento, não foi daquele jeito que começou, então você vai puxando por isso. Só, olha, lembre como foi o primeiro beijo, onde foi que vocês se conheceram, como foi. Automaticamente começam a chorar. É realmente, doutora, no começo foi desse jeito, eu não sei por que ficou assim. Entende? Você tem que levar, porque a mediação eu acho interessante, quando falam da diferença de mediação para conciliação, que a mediação ela olha para frente, né? Principalmente essa que envolve divórcio, que tem criança no meio, você tem que deixar ali um bom relacionamento depois. Porque como é que aquelas pessoas que são pais vão ficar se matando pro resto da vida com a criança ali, né? Então, você puxar para esse lado emocional, para esse lado da família, como foi que começou o relacionamento, como é que foi. A questão das empresas também mas o senhor veja, depois que o senhor entrou na empresa, o senhor conseguiu comprar isso, o emprego não foi de todo ruim, o senhor estava desempregado. Então, tem todo esse lado que às vezes a gente esquece que a gente está falando com pessoas e é bom a gente puxar para esse lado sentimental também, né? Tudo na vida que envolve pessoas envolve sentimentos. Você tem que aprender a mexer com isso, né? Eu fico vendo assim umas pessoas que se metem a ser chefes, eu digo, meu Deus, eu digo, gente, nem para cuidar de cavalo você não serve. Porque até cavalo, até um animal, você tem que ter um jeito de tratar com eles, que eles só fazem o que eles querem. E assim é com pessoas, né? Você tem que ter toda uma maneira de chegar, de falar, de puxar aquele assunto com aquela pessoa. Não pode chegar impondo, né? E essa questão da mediação sistêmica, que existe um tipo de mediação agora com esse nome, ela é super eficaz porque ela vem, as partes constroem juntas aquela solução. Você imagina um casal que está se matando num divórcio, você faz um individual com outra, lembrando dessa história, como foi que começou o relacionamento deles, chegam para se ver de novo. Já é outro olhar. Você não vai olhar para aquela mulher, aquela megera, aquela coisa. Você vai lembrar lá atrás, realmente, eu gostava dela, o primeiro beijo foi assim, aquele homem, aquela coisa. Já vão lembrar daquilo dali. Porque há tanta raiva, tanta coisa envolvida, que você esquece do que foi bom, né? Na verdade, trazer um filme, né? Trazer algumas lembranças na memória, né? De sentimentos, né? Sentimentos, principalmente. Assim, você acha que tem alguma diferença cultural aqui? Por exemplo, eu digo assim, que em São Paulo, não são todos, né? Mas tem aquela coisa aquela situação de um trabalho, a pessoa trabalha muito, né? A pessoa tem aquele padrão repetitivo de trabalho, então não tem muita paciência, né? Para conversar, a gente não consegue trazer aquela pessoa. Muitas vezes já aconteceu até em mediações, conciliações, na verdade, incluindo empresas, que a pessoa ficava ali olhando no relógio, né? Dava um tempo assim para a pessoa. Então, dependendo, a pessoa já começava, eu tenho uma outra reunião, eu tenho que sair, eu tenho que ir para outro lugar. Eu não sei. Como que funciona aí, né? Essa questão de prioridades na vida, você gosta do que te chama atenção, né? É por isso que eu estou falando que essa história dos sentimentos, você tem que apelar, às vezes, que a pessoa volta para olhar para você, né? Você tem que ter uns truquezinhos. É isso que eu estou falando. O profissional tem um livro muito legal chamado Caixa de Ferramentas da Mediação. Que é realmente uma caixa de ferramentas. Você tem que ter muita coisa para poder lidar com aquilo dali. Um cara desse que quer ir embora toda hora, você já tem que dar logo, você tem que ter um jeito de prender aquela pessoa ali. Ele gosta de alguma coisa, ele vai gostar de algum tipo de assunto, você vai chamar a atenção dele, você tem que dar um jeito dele ficar ali. Ele está indo embora do trabalho dele para alguma coisa, ou porque ele não está querendo ter contato com alguma coisa que está ali, ou porque realmente o trabalho é mais importante do que aquele assunto. Você tem que tentar captar a atenção dele de alguma forma, né? Porque muitas vezes a gente não... assim, eu vejo que... Entender de pessoas, né? Como que é? Você tem que entender de pessoas. De pessoas, não, realmente. É que muitas vezes, dependendo do que acontece na mediação, às vezes, como agora está online, aqui está tudo online, aí também está online?
Não, mediação, eu não trabalho muito com mediação, não. Eu estou falando de mediação agora porque eu participo de algumas coisas, mas eu sou mais a consteladora mesmo, sabe? Nessa questão de coisa grande, de conflito grande. Pequenos, assim, nem tanto. Ah, entendi. Então, o pessoal às vezes acaba andando, né? Saindo com o celular, andando, né? Então, a pessoa fica cansada ali de escutar muito, enfim. Mas é isso que você colocou mesmo, né? A gente tem que tentar cada vez mais se aperfeiçoar como pessoa para Sim. começar também entender dos outros, né? Entender de todo mundo. Quanto mais a gente entender de pessoas, a gente vai ter melhores resultados, né? Sim, um livro que é de cabeceira para quem quer mexer com conflito é Comunicação Não Violenta, do Marshall. Nossa Senhora, quando você entende o que é que aquela pessoa está falando por trás daquela fala, por trás de tudo, meu Deus do céu, é impressionante, porque assim, é uma coisa muito personalizada. Essa pessoa que você falou que está olhando no relógio, ela está te comunicando uma coisa, ela está te diminuindo, dizendo que você não importa para ela. Aí você vai bem devagarzinho e traz ela para cá com a comunicação não violenta. Mas aí te digo de novo, a comunicação não violenta, eu vou aprender tudo para dominar as pessoas. Primeira pessoa que você tem que ser dominada é você. Essas Isso que eu questões ia todas, é por isso dizer, que às vezes porque exatamente, eu ia dizer isso, porque se a gente conseguir trabalhar todas aquelas habilidades que tem, né, na comunicação não sim, violenta, a gente uhum, virou um anjo, né, praticamente. Então, que realmente exatamente. é um desafio, né? Mas é o que eu estou te falando. Eu vivo falando para todo mundo que me pergunta isso. Você tem que ter um autoconhecimento muito grande, saber quem é você. Às vezes você vai fazer uma mediação de um relacionamento, você está ressoando com aquela mulher, você vai se unir a ela para massacrar aquele homem. Você tem que estar muito bem num lugar, muito bem mesmo, afastado daquele problema, para você não se emaranhar mais ainda, sabe? E isso só vem com autoconhecimento. Eu falo, pessoal, tem que ir para psicólogo. Eu não sou doida. Eu também não sou doida, não. Toda semana eu vou para psicólogo. Você acha que eu jogo um lixo que vocês trazem para mim aonde? Esse serviço de constelador, de estar com esses nossos conflitos, você também, enquanto advogado, a gente tem contato com muita coisa feia, muita coisa suja. A gente, né, tem coisas assim que a gente tem contato que a gente não imagina. Meu Deus, como é que a pessoa chegou a esse ponto no casamento, fez isso, fez não sei o quê. Aquilo dali fica na mente da gente também, fazendo coisa, a gente tem que canalizar aquilo para algum lugar, sabe? Aí por isso que eu fico vendo, às vezes, eu tô ficando gordo, tô engordando. Eu disse, pois é, né? Advogados, colegas ficam bebendo dia de sexta-feira, não sei o que mais lá, disse, o senhor está muito inchado, vamos, né? Assim, tem que canalizar para o lugar certo. Às vezes, assim, o homem gosta muito de beber para não ter contato com essas emoções, né? Advogado criminalista que não frequenta um psicólogo, eu digo que sua carreira vai ser curta, viu? Porque é muito lixo, muita coisa feia que a gente vê, assim. Eu não sei como é que dão conta, pois eu lamento, se for coisa de doido, eu tô já na camisa de força há muitos anos frequentando psicólogo, viu? Porque eu não dou conta, eu escuto muita história feia mesmo quando eu atendo, assim, eu preciso ir. E isso é que me dá, me empodera, me bota no meu lugar de conseguir atender as pessoas com esse distanciamento, né? Sim, sim. Não, realmente é um trabalho assim, a gente tem que ter cada vez mais, né, se conhecer melhor para poder conseguir lidar com o outro de uma forma melhor, né? Com certeza. Enfim, eu acho que Olha, esse é um ponto a mesmo. questão que eu falei no começo do assédio moral. Tem gente que passa por assédio moral. Tinha um cara que trabalhava comigo, ele foi assediado também, ele ficou pior do que o assediador dele. Eu disse, meu Deus, eu não tô acreditando que essa pessoa... Eu chamei ele no canto, tu tá vendo o que é que tu tá fazendo? Não, tá fazendo o quê? Ele pegou um cargo de chefia, depois que ele foi assediado, menina, tu precisava ver, eu só tava faltando ele bater nas pessoas, tava chegando, tava faltando isso. E aí eu fui ler a respeito, e existe essa outra coisa, que quem é assediado, às vezes, ou você melhora muito, ou você fica pior do que o assediador. Mas qual foi a diferença minha para ele? Eu fui procurar um psicólogo, eu vi tudo aquilo ali, eu entendi tudo que foi que aconteceu, e ele não. Aí ele foi para esse lado. Esse homem, ele saiu dessa empresa odiado por todo mundo. E é porque foi assediado também, só que ele vestiu a carapuça de assediador. Eu digo, meu pai, que coisa mais louca, né? Como é que você faz a mesma coisa que você passou anos reclamando que fizeram com você e ele ainda fez pior do que as outras pessoas fizeram com ele, né?
É, é que muitas vezes, assim, o que a gente reclama no outro, a gente tem na gente também, né? Às vezes Ressoou nele. é, Ressoou nele. As pessoas dizem, você quer é, conhecer uma pessoa, dê poder para ela. De repente, ele sempre foi um assediador, só nunca teve condições de expressar aquilo porque não tinha poder, né? não, realmente é incrível, assim. Eu adorei, assim, eu adorei nosso bate-papo, Elane, assim, incrível. E vamos trabalhar nisso, enfim, ver se a gente consegue elaborar um congresso nacional, né? À Enfim, disposição aqui para tudo. Agora, pensa numa pessoa fácil, é só chamar. menina, porque esse assunto é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê, às vezes a gente está com um processo que a gente fala, nossa, esse processo vai dar tudo certo. Aí o processo ele emperra De de uma um hora para jeito, outra, aí que você fala, é meu Deus, esse cliente podia constelar, né? Mas aí quando você vai conversar com ele, você vê que a pessoa tem uma uma resistência muito. uma resistência, aquela coisa, aí você. E aí aquele processo, e aí você percebe que tem uma situação não resolvida. Que Atrás. É. nossa, sempre Você está algo. vendo? Você já tá com essa sensibilidade antes mesmo de começar. Isso é muito legal de você já estar com essa sensibilidade. Você fica notando que aquele não está normal. Não é normal Não, não, tá normal. Aí você fala, nossa, não é, não é normal o negócio, de repente é uma coisa que era, né, tranquila, né? Que tudo no direito tem a exatamente. técnica, né? Mas que está ali correndo um curso natural e de repente para, você coloca uma pedra na frente, né? E é difícil É, que nem sempre a pessoa consegue enxergar que isso está acontecendo. Às vezes coloca a culpa no Poder Judiciário. Ah, não, porque o Poder Judiciário é lento. Né? não, não. É lento para alguns, mas para outros não. Para outros não. A Ana está pedindo aqui para você comentar sobre o seu curso. O Antes que o meu Instagram curso, derrube a gente. ele já está acabando lá na Jovem Advocacia, mas eu estou à disposição. É o que eu estou dizendo, eu sou muito fácil. Pensa numa pessoa fácil. É só me convidar que eu dou um curso em qualquer lugar, viu? Porque esse é o básico do direito sistêmico. É bem tranquilo esse curso. Bem facinho. É só me chamar no meu Insta que a gente combina em qualquer coisa, tá? Aí eu queria te pedir, Juliana, só para você deixar gravada, que muita gente não pôde assistir por causa do horário, tá? Que a gente já está em cima aqui para terminar, né? De 6h17. Queria mais uma vez te agradecer pelo Ah, convite. Eu estou imagina, aqui eu que isso. para quem quiser perguntar alguma coisa. Na minha bio tem lá o link do meu zap, tem tudo. Podem estar em contato, não tem problema nenhum, tá? E estou à disposição. Eu moro no WhatsApp, viu? Tá gravadíssima, gravadíssima. Vou colocar no YouTube, aqui no Instagram. E eu quero Beleza. agradecer todo o pessoal que entrou aqui na nossa live, o pessoal que participou, que realmente isso é um assunto incrível, né? Você poder ajudar as pessoas. Eu Sim. não acredito que o judiciário, que nem tudo a gente consegue afastar do poder judiciário, né? Não, não. Mas trazer essas questões alternativas, essas soluções alternativas, isso pode ajudar muito até o Fantástico. próprio desenrolar do processo, né? Com certeza. E é o que eu estou te falando. Pergunte primeiro, você quer brigar ou quer resolver? Se quiser resolver, a constelação é assim, ó. Mas se quiser brigar, aí vamos, né? Até o Supremo, enfim, é o que a Mas pessoa quer, né? então, mas esse é o ponto. Muitas vezes a gente pergunta isso, mas a pessoa fala, eu quero resolver, mas só que na hora de ter as atitudes para resolver, aí você percebe que não, né? Pois é. Aí você percebe que o que assim, o the walk não é o the talk, sabe assim? O que a pessoa fala não é o que ela faz, e talvez ela não perceba. Mas é toda uma questão de trabalhar, de conversar, de explicar. Vai caindo a ficha, sabe? Vai falando, vai entrando devagarzinho. Principalmente essa questão de separação. Gente, não faz sentido você ficar atrelada a um homem ou uma mulher que não quer mais estar com você. Libere essa pessoa e se libere e vá seguir sua vida. Você tem que entender que acabou. Às vezes você fica atormentando a vida do seu ex-parceiro, da sua ex-mulher durante anos e esquece de viver a sua. Né? Qual é a vantagem disso? Nenhuma. O tempo está em outro relacionamento, já está fazendo outra coisa e fica naquele nhenhenhen. Não. Eu acho assim uma perda de vida, não é nem perda de tempo, é perda de vida você ficar nesses processos judiciais que não acabam nunca. Eu não entendo, mas, né, a gente tenta ajudar dessa forma.
Às vezes o divórcio até sai, o que não sai é a partilha, né? Enfim, a É, briga, aquela coisa de bens, né? Enfim, né? mas é mais uma maneira de você ficar atrelado àquela pessoa. Você pensa que não, mas você não quer largar o último fiozinho que eu tô ligada a ele. Não, você vai viver sem aquela pessoa. Você vivia sem ela antes, você vai viver sem ela depois. Não se preocupe, não, que vai dar certo. Né? É verdade, é verdade. Elane, Pois é. adorei a sua contribuição aqui. Nossa, foi muito bacana. E vamos voltar a conversar sobre isso. Eu vou te chamar depois para a gente Pode fazer um ficar à curso vontade, estou à aqui, né? disposição, viu? Disponibilizar um curso aqui em São Paulo também, que é muito bacana. Agora que a internet nos trouxe essa possibilidade Com certeza. praticamente planetária, quase, né? Vamos dizer assim. Exato. Mas eu estou à disposição, viu? Só chamar, estou à total disposição. Então tá bom. Um beijo, querida. Obrigada, Tchau, pessoal, todo mundo obrigada. que participou da nossa live. Muito obrigada. Um beijo para vocês também. Boa Tchau. noite.